Iniciamos esta transmissão, esta estreia, com o tema Ela viu o arrebatamento antes da tribulação? É uma pergunta. Ela viu. Será que ela viu mesmo o arrebatamento antes da tribulação? Amém? Hoje vamos estar a comentar mais uma viagem astral, viagem ao céu, né? Ao céu da boca do tigre e a descida ao inferno de Dante. Hoje vamos falar mais uma vez sobre viagens fora do corpo, paranormalidade, né? Coisas que não procedem do Ruach HaKodesh, porque as revelações de Deus, Arabandalabasteri Andalamaya, Repalabassaia, Sherimandogovas Nérito Sim de Glória. As revelações de Deus, elas vão confirmar a palavra de Jesus. Amém? Porque o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. O verdadeiro profeta, ele vai falar do que Jesus falou. Amém? Então, o tema de hoje é: ela viu o arrebatamento antes da tribulação? Será que ela viu mesmo? Amém? É o tema desta mensagem. Portanto, não saias do teu lugar. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de rios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará. E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia! Amém? Portanto, o tema desta mensagem, ela viu o arrebatamento antes da grande tribulação, antes da tribulação, amém? E iniciamos aqui precisamente com um hino pós-tribulacionista, portanto um hino que fala da grande multidão, amém? Aleluia! Olha o que é que diz aqui. Então é muito tremendo analisar esta letra. Esta letra fala do céu, da glória, não é? Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Amém? E nós sabemos que a grande multidão de Apocalipse 7, do 9 ao 17, ela atravessou pela grande tribulação.
Então o tempo da grande tribulação tem que se cumprir até que todos cheguem à glória. Não é? E diz aqui, é muito lindo aqui, diz aqui: mesmo em dores que levem à morte, sê constante e não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Amém? Mesmo que tu estejas perante uma situação de vida ou de morte, que estejas com a tua cabeça, não é, deitada numa guilhotina e a dizer nega a Cristo, não. Então vais perder a tua cabeça, a tua vida. Não é? Então vale mais perderes a cabeça do que perderes a salvação. Recebe a marca da besta, não. Então vou decapitar-te. Nega a Jesus e aceita este líder mundial, não. Então vou decapitar o teu familiar, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa. Amém? Então vai ser algo muito tremendo. Amém? Vamos continuar aqui. Muito, muito linda esta música, que é um louvor, este hino. Vamos então aqui ouvir as bacuradas aqui da Yara. Mais uma vez a Yara, não é? Ministério Shalom, Yara. Experiência de Yara, 9/3/2020, ao 26 de março de 2023, não é? Ou melhor, 9 de março de 2026, assim é que é. Amém? Então a gente vai ouvir aqui um pouquinho, vamos analisar aqui a Yara da Igreja dos Arrebatamentos, ou melhor, da Igreja das Viagens Astrais, chamada Oficial Shalom Manaus. Mistério, Igreja Shalom Manaus Oficial. Não é uma igreja apostólica, uma igreja com raízes no G12, que depois passou de G12 para a igreja de sã doutrina, mas sã doutrina farisaica, mais baseada em visões e revelações extra-bíblicas do que na própria palavra de Deus. Amém? Amém? Porque a verdadeira sã doutrina ela tem que estar fundamentada na palavra. E toda a visão e a revelação tem que confirmar a palavra. Amém? Então temos aqui esta igreja aqui dos arrebatamentos. Todo dia tem gente caindo ao chão igual tordos. Quando levam um tiro do caçador, pum, tombam no chão. Então eles tombam no chão, desmaiam, e depois o super-apóstolo e a super-apóstolo, o Juscelino e a Janaína, os líderes, ungem as pessoas, elas tombam, desmaiam e logo a seguir invocam o anjo para arrancar a alma delas, levar ao céu e ao inferno. A igreja podia-se chamar Igreja Elevador do Céu e do Inferno. Antigamente, contavam-se pelos dedos das mãos as pessoas que realmente tinham experiências de arrebatamento de espírito. Eram poucas, não é? E as experiências também não eram todo o dia, a toda a hora. Agora basta tu ires uma destas igrejas dos super ungidos, seja destes apóstolos, seja do amigo do peito deles, que é o Júlio César, porque já fizeram live juntos, então eles comem todos à mesma mesa, são todos amiguinhos. Então, basta ires na igreja do Júlio César, Igreja Santidade e Arrependimento, ou Ministério Shalom Manaus Oficial, para seres arrebatado. És logo arrebatado, não é? Ao céu da boca do tigre e ao inferno de Dante. Sais na viagem astral, experiências paranormais. Vais ter uma experiência paranormal. Amém? A gente já aqui vai ouvir e vamos analisar. Amém? Vamos então aqui analisar para a honra e glória do Senhor. Será que ela viu, não é, o arrebatamento antes da grande tribulação? Vamos aqui ouvir. Agora, quando eu vou meter o áudio dela, eu meto aqui esta imagem, para não termos problemas aí com estarmos a usar as imagens aqui do próprio Shalom Manaus Oficial. Vamos ouvir. Vamos ouvir o que é que ela vai dizer. Diz aqui, experiência a 9/3/2026. O anjo que me acompanha me tirou dali e ele falou que eu precisava ver algo, que o Senhor tinha um recado para mim. O anjo que me acompanha me tirou dali. Portanto, ela foi arrebatada, viajou na maionese através do anjo. Não é? Agora vamos aqui refutar já essa história de anjo. Vamos já refutar aqui essa história de anjo, para tu entenderes aqui o mistério. Olha aí. Vamos abrir aqui. Gálatas capítulo 1. Olha aí. Já começa com uma história. A revelação do anjo.
não é? O que importa aqui é o anjo, o que importa aqui é o apóstolo que me ungiu, muitas vezes o apóstolo ungiu. Tu já vais ver aqui a conotação. Olha aqui. Gálatas capítulo 1. Diz assim a palavra. Vamos ler a partir do 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Portanto, existe o evangelho da graça, que é um favor não merecido. Tu és salvo pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Amém? Então passaste por um outro evangelho, o evangelho da lei. Seja ela a lei de Moisés, seja a lei dos homens, ou costume humano, tradição humana. Não é? Porque há três fontes. Existe Cristo, não é? Cristo, que é Deus, que é Adonai, que é El Shaddai, que é Elohim, não é? Que é Aleluia, Rekabaya Saia. Cristo que é o nosso Deus, amém? Existe o Evangelho que é revelado pelo Espírito Santo. Existe o Evangelho que é revelado, né, pelos demónios. Na outra face. E no meio termo existe o homem inventando evangelhos também. Doutrinas que são doutrinas de homens, baseadas em tradições humanas. Então, há outro evangelho. Esse outro evangelho é muito amplo. Tem muito... Dentro desse outro evangelho tem muitas vertentes. E poderíamos chamar de muitos outros evangelhos. Né? O qual não é o outro, mas há alguns que vos inquietam. Porquê é que ele diz que não é o outro? Porque eles utilizam a mesma Bíblia que tu utilizas. Eles utilizam as mesmas palavras que Jesus falou no seu evangelismo, não é? Na sua pregação, no seu estudo, ensino bíblico, doutrinação, discipulado, utilizam a mesma Bíblia que tu utilizas, mas virada de ponta cabeça, interpretada segundo a carne ou segundo os demónios. Porque existe doutrina de Deus, e que é essa doutrina, a doutrina dos homens, que é a tradição humana, e existe a doutrina dos demónios. Então diz aqui, o qual não é o outro. Xarabandalabassúria! Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, ou seja, fazer bagunça, baderna. É fazer do Evangelho uma bagunça plena, uma confusão. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, porque ela falou do anjo, começou a primeira coisa, não falou de Jesus, é anjo. Sabemos que os anjos existem. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temos livre. E ele enviou os seus anjos para nos guardar e para ministrar. Ok, eles são reais, eles operam. Mas a glória é para Jesus, não é para anjos. Aleluia. Então, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além dos que já vos tenho anunciado, seja maldito. A palavra anátema é maldito. Maldito é amaldiçoado. Seja amaldiçoado quem? Essa pessoa. Ai, pastor, não devemos amaldiçoar. Não devemos amaldiçoar, mas há exceções. Se alguém te prega outro evangelho, se alguém te diz que Jesus não é Deus, seja maldita essa pessoa. Se alguém te diz que Jesus era apenas homem, não foi Deus, seja maldito. Se alguém te diz que Jesus não morreu numa cruz, mas numa estaca, seja maldito. Se alguém te prega que Jesus não ressuscitou, seja maldito. Se alguém te prega que a alma morre, ou que fica a dormir o sono da alma, seja maldito. Se alguém te prega que não existe inferno de fogo, que o inferno é apenas uma sepultura, seja maldito. Se alguém te prega que no lago de fogo as pessoas vão deixar de existir, vão cessar de existir, vão se extinguir, seja maldito, seja anátema. Aleluia. Assim, e Paulo repete, assim como já vos dissemos. Ele enfatizou este tópico aqui. Assim também agora de novo vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Porque persuado eu a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, discípulo, seguidor. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho por mim foi anunciado não é segundo os homens. Portanto, não é doutrina de homens, nem de demónios. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Yeshua HaMashiach, Jesus, o ungido, o Cristo, o Messias. Aleluia. É bem claro. Então vamos continuar aqui a refutação aqui. A refutação, vou meter aqui. Vamos aqui. Ela viu. Lá o que é que ela viu? Para mim, algo para mim ver.
E ali o anjo do Senhor me trazia até a terra, e assim eu via uma multidão, uma multidão. E ali naquela multidão tinha tipo um altar. E ali em cima daquele altar tinha umas 20 pessoas. Assim, uma fileira assim, um de frente pro outro. E ali eu via vários soldados. E aí o anjo do Senhor abria ali, ele falava assim para mim que a minha visão espiritual ia abrir naquele momento. Amém? Continua a prestar atenção, a gente já vai aqui comentar. E ali a minha visão espiritual abriu e aí aqueles soldados já não via mais como soldados. Eu via vários demônios ali. E ali eu via eles falando com aquelas pessoas que aquelas pessoas teriam que negar a Deus. Eles queriam que aquelas pessoas negassem a Deus. Se eles não negassem, eles morreriam ali naquele momento. E aí o anjo do Senhor falou assim para mim: isso aqui já é a grande tribulação. Aí, Amém? Presta atenção. O suposto anjo que a arrebatou, não é? Porque se ela diz o anjo do Senhor, que não, em maiúscula, seria uma teofania, uma manifestação de Jesus Cristo, não é? Na altura pré-encarnado, agora pós-encarnado e depois do corpo de glória. Teria que deixar o corpo de glória vir e se manifestar. Mas pronto, ela diz aqui que isto aqui já é o período da tribulação. Agora presta atenção. e ele falou assim: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e os que ficarem passarão por um juízo severo na terra. Pronto. Agora, este anjo do Senhor mentiu. Se era o anjo do Senhor, se era o próprio Senhor, mentiu. Se era apenas um anjo, mentiu. Um anjo mentiroso. Arxarabá, mentiu, meu irmão. Mentiu. Rabantolamachodokovanaya. Salamanuvas, mentiu. Amém? Olha que anjo mentiroso, meu irmão. Olha que anjo mentiroso. Alabantokova rabasheva. Vamos voltar aqui, meu irmão. Vamos aqui ouvir novamente. E ele falou assim: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O anjo do Senhor falou assim para mim: isso aqui já é a grande tribulação. Aí ele falou assim: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Olha que anjo mentiroso. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Olha que anjo mentiroso. É complicado. Olha que anjo mentiroso. E os que ficarem passarão por um juízo severo na terra. E quem ali negar Jesus será condenado ao inferno. Né? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então é um anjo mentiroso. Mas não é de admirar, porque esta Yara é a mesma. Não é? É a mesma. Que diz que viu Kenza Atsushi lá no céu. Olha aí, olha aí. É a mesma que diz que o apóstolo Juscelino ungiu ela desmaiou. Não vou estar a meter novamente aqui. E que invocou o anjo. Né? E ela, né? Não ouvia o que eles estavam dizendo. E depois o anjo levou ela para o céu. E no céu ela entrou no condomínio Shalom. Eu perguntei ao apóstolo Juscelino o que é isso do condomínio Shalom. Isto é um lugar que está reservado para os membros da nossa igreja. Então tu basta seres membro desta igreja, Ministério Apostólico Internacional Shalom, Manaus, para ir para o céu. Já tens salvação garantida. Então a salvação deixa de ser pelo sangue de Jesus e passa a ser pela placa da igreja Shalom. Não é? Porque tens um condomínio privado lá no céu. Não é? Será que existe condomínio de outras igrejas? Não foi informado. Aparentemente esta é a única igreja que tem um condomínio privado lá no céu. É a igreja mais santa à face da terra. Igual àquela igreja do Júlio César, que ele dizia: esta igreja é a igreja que tem feito e tem marcado a diferença no Brasil. Então no Brasil só havia uma igreja que fazia a diferença.
Só havia uma que servia a Deus, só havia uma que era crente, a outra era ímpia. Porque a Bíblia é bem clara. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Então só a igreja de Júlio César era justa, os outros eram justos. Só ela era crente, os outros eram incrédulos. Só ela era fiel, os outros eram infiéis. Só ela servia a Deus, os outros não serviam. Então só ela fazia a diferença, só ela seria arrebatada. Citando Malaquias. Então tu vês aqui a pataquada. O Everton também viu o Kenzo Atsushi. Esta Yara diz que cumprimentou o Kenzo. Ele estava dentro do condomínio Shalom, onde estavam lá também profetas, e ela cumprimentou. Não sei se foi com 2 beijinhos na cara, se foi com um abraço, se foi com um beijinho na boca, não sei se houve ali algo erótico, não se sabe. Amém? Eu tenho que rir um pouquinho, meu irmão. Isto é piada. Como é que tu dizes que vistes um personagem que nunca nasceu, nunca viveu, nunca cresceu, nunca pregou em lado nenhum, nunca ninguém entrou na sua casa, nunca ninguém sentou à mesa com ele, nunca ninguém comeu com ele e nunca ninguém recebeu oração por ele, nenhum tipo de virtude, dom, visão ou profecia. Uma pessoa que nunca existiu na face da terra, tu vais ver esse personagem de ficção no céu. Então eu também posso dizer, não é? Se calhar, quando tu o cumprimentaste, deves ter dado um beijinho na boca. Se calhar és fã dela, dele. É o teu ídolo, é o teu Deus. Igual os Beatles. Brincadeiras à parte. Amém? Continuando aqui. Oramaia, Sébia. Olha aí. Esse tempo será marcado por grandes acontecimentos. Vai ter muita guerra, vão passar fome. E o anticristo já estará atuando na Terra. E tu precisas de ouvir experiências paranormais? Experiências espíritas na internet do espiritismo? Tu precisas de para saberes que a grande tribulação vai ter guerras na grande tribulação? Não é? Porque o próprio Jesus disse, não é? Que não é propriamente na grande tribulação, mas no princípio das dores. No período da 70ª semana de Daniel, que muitos dizem que são os 7 anos de tribulação, ou da grande tribulação. Na realidade, a grande tribulação só começa a meio, mas nesse período vai haver guerras. Vai haver fomes, vai haver pestes. Então, para que é que tu vais para a internet perder tempo com esta pataquada? O anjo já começou com uma mentira. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro para que venças quando falares e seja justificado. Amém? Então, é mentira. O anjo do Senhor disse que a igreja será arrebatada antes da grande... Não foi anjo do Senhor, então nenhum que te disse. Quem é que te disse? Não sei. Mas o anjo do Senhor não foi. Se te garanto. E ele enganará muitos. Muitos irão aceitar a marca dele. Grande novidade que durante a 70ª semana de Daniel, mais propriamente na segunda metade, não é? Jesus falou. Não é? Viram muitos em meu nome e a muitos enganarão. Então isto basta ler Mateus 24. O problema é que Mateus 24 não te diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Jesus não deu essa revelação. Mas foi o tal anjo do Senhor. Qual é o Senhor? O Senhor dos Anéis? É? Foi o Senhor dos Anéis, não foi o Senhor que eu sirvo, de certeza. A terra passará por grande destruição. Não será um lugar seguro, pois o Espírito Santo não terá mais influência, pois os cristãos já terão subido. Olha aqui mais uma falsa doutrina. O Espírito Santo não tem mais influência, então ele não está aqui mais na Terra. Né? Os cristãos subiram, o Espírito Santo também subiu, não tem influência. Então aqui quem manda é o capeta. Então a Terra passa a ser dominada por um capeta inteiramente. E eu pergunto, se o Espírito Santo sumir da Terra, Deus continua a ser Deus? É a pergunta que eu faço. A Bíblia diz que uma das características da divindade é a onipresença. Olha aqui, onipresença. Uma das características da divindade é a onipresença. Amém? Estou aqui a desmascarar esta falsa revelação já. Olha aí, onipresença. Salmo 139. Olha aí.
para onde me irei do teu ruá, do teu Espírito, que é o Espírito Santo? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, lá tu estás também. Escalido, tu estás também. Se tomar nas asas da alva, ou habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se eu disser, de certas trevas me encobrirão de ti, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrirão de ti, mas a noite resplandece como dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então Deus é onipresente. Se o Espírito Santo sumisse da terra, Deus deixaria de ser Deus. Amém? Continuando aqui, ao ver aqui a pataquada. Aqueles que perseverarem no Senhor não passarão pela grande tribulação. Mentira! Amém? Jesus disse, aquele porém que perseverar até ao fim, esse será salvo. Não é? Porque ela usa palavras bíblicas distorcidamente. Olha o que é que Jesus disse, ele falou de perseverar. Mas até ao fim, é até ao dia do arrebatamento, até ao dia do Senhor. E quando é que acontece esse fim? Depois da tribulação. Vamos aqui para Mateus 24. Portanto, esta Iara disse que o anjo do Senhor, não sei qual é o Senhor, deve ser o Senhor dos Anéis, deve ser o filme O Senhor dos Anéis, eu nunca vi, nem nunca li, há quem tenha o livro, nem quero perder tempo com essas fantasias, isso é coisa mundana, mas vamos para as palavras do verdadeiro Senhor, que é Jesus. Olha o que é que ele diz, perseverar, mas aquele porém que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando é que vai ser esse fim? Já vais ver. Mateus 24. Vamos aqui refutar aqui esta pataquada. E quando Yeshua ia saindo do templo, Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, quer dizer a salvação de Yahvah, aproximaram-se os seus discípulos, do grego matetes, os seus seguidores, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Não se esqueçam que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados na cidade de Antioquia de cristãos. Então, discípulos são os cristãos. Cristãos é a igreja. Quem se aproximou dele não foram os discípulos de Moisés. Não foram os judeus, mas foram os cristãos. Para lhe mostrarem a estrutura do templo. Templo de Jerusalém. Este templo era o segundo templo. Era o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, havia um templo construído por Salomão que veio abaixo, foi destruído por Nabucodonosor e foi reconstruído, aliás, por Zorobabel e havia sido reformado por Herodes. Era esse templo, o segundo templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos em particular, em separado, ou seja, à parte, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Aleluia! Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Jesus não disse, olha, a minha vinda é iminente, pode ser a qualquer momento. Não, ele disse, haverá sinais, sim. Qual é o sinal da tua vinda? Primeiro sinal, muitos falsos cristos e vão enganar a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça. A palavra mista quer dizer necessário. Mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o quê? O princípio das dores. Jesus compara a sua vinda para arrebatar os seus santos escolhidos com uma mulher que está grávida e iniciou o trabalho de parto, está no 9º mês. Então todas essas coisas são o princípio das dores. Depois vêm as dores finais do parto, que são dores mais intensas e num menor ou no mais curto espaço de tempo, até que o menino nasce, ou seja, Jesus vem e a igreja é arrebatada. Então este princípio das dores inclui várias coisas. Muitos anticristos, e um deles é a besta do Apocalipse, o que fará aliança com muitos por uma semana. Aleluia! Logo a seguir guerra mundial, fome e crise financeira mundial, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Depois vêm as dores maiores do parto, que é a grande tribulação. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Vai ao original grego aqui. A palavra que foi traduzida na Bíblia Almeida Corrigida Fiel por seres atormentados, ou melhor, exatamente, pela expressão ou por estas duas palavras, seres atormentados, no original grego é telipsis. E telipsis é a palavra que
é traduzida noutras porções, inclusivamente de Mateus 24, por tribulação, pela grande tribulação. Então vos hão de entregar para a tribulação. E essa tribulação vai ser grande não em tempo, porque ela não poderia exceder os 1260 dias, os 3 anos e meio do governo do Anticristo, mas vai ser grande em intensidade. Então vos hão de entregar, vos hão a quem? A vocês, meus discípulos, aos cristãos, não é? Lhes hão de entregar a eles, os judeus. Então Mateus 24 foi escrito para a igreja, para os cristãos. Até pelo próprio uso do pronome na segunda pessoa do plural e não na terceira. E matar-lhes-ão aos judeus, aos israelitas, não, matar-vos-ão a vocês, a vós, meus discípulos, a vós que sois os cristãos, a vós que sois a igreja, a minha igreja. E sereis odiados, não diz que eles serão, os judeus, porque eles não são. Não são nem no presente, nem serão no futuro. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu pergunto, os judeus guardam o nome de Jesus? Não. Pergunta a um judeu, praticante do judaísmo, tu crees em Jesus? Sim. Que era Jesus apenas um homem? Jesus era profeta? Era. E era um falso profeta. Jesus era Deus ou Filho de Deus? Não. Vão cuspir no chão. Vão se calhar falar palavrão. Não, Jesus não. Isso é uma blasfémia. Jesus não é Deus. Jesus é o ungido, é o Mashiach, é o Messias, é o ungido, é o vosso Mashiach, o vosso Messias. Não. Isso é a pior blasfémia que pode acontecer. Não sei se não te vão bater. Se tu afirmares que Jesus é o Messias. Então eles odeiam Jesus. A maioria dos judeus são a sinagoga de Satanás. Servem o próprio capeta, como Jeffrey Epstein, né? que na teoria tinha família ou era descendente de judeus, mas prestavam culto a Baal, ao próprio diabo, fazendo rituais satânicos. Amém? Então, nem o judaísmo praticavam. Então, os judeus são odiados atualmente por causa do nome de Jesus? Não. Porque eles odeiam que alguém diga que Jesus é Deus ou que Jesus é o ungido, o Mashiach, o Messias, o ungido, the anointed one, el ungido de Deus. Entendem, meus amados? Então, os judeus, no seu Talmud, que é um livro que eles valorizam esse livro como seja uma interpretação fidedigna das Escrituras, é um livro de tradição judaica, ou melhor, uma enciclopédia de vários livros, e no Talmud está escrito que Jesus, Yeshu, está no inferno, que Yeshu praticava feitiçaria, é uma das coisas que diz, que ele era feiticeiro, era um falso profeta, e que Yeshu, Jesus, está no inferno, queimando, sendo atormentado, junto a excrementos humanos. Então Jesus, para os judeus, está no inferno, era um feiticeiro aqui na terra, usava de artes mágicas, era um feiticeiro, e está no inferno queimando junto a excrementos humanos. É essa a consideração que os judeus têm por Jesus. Então não tem essa história, disto aqui, Mateus 24, não tem a menor hipótese de ser para os judeus. Amém? O judeu só se torna povo de Deus quando aceita o seu Cristo, o seu ungido, o verdadeiro Messias, que é Jesus, Yeshua. Se o judeu não aceita a Yeshua, a Jesus, morre e vai para o inferno. Nação santa é os cristãos no Novo Testamento. E os cristãos não importa se é de descendência judaica ou gentílica. Porque de ambos os povos Deus fez uma nova nação, uma nova criatura. Está lá em Efésios capítulo 2. Então, este povo erra não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então estou aqui a explicar, bem claro, amém? Que quem é odiado de todas as nações por causa do nome de Jesus é o cristão, não é o judeu. Nem nunca será. Amém? O judeu só é odiado de todas as nações por causa do nome de Jesus quando ele se torna cristão. Um judeu cristão. Amém? O gentio, também nasceu gentio, idólatra, pagão, para se salvar tem que aceitar a Jesus, tem que morrer cristão. Em Cristo não há judeu nem gentio. A igreja é a nação santa. Está lá em 1 Pedro capítulo 2. A igreja é Israel de Deus. Gálatas capítulo 6 versículo 16. E Israel era a igreja no deserto. Portanto, a Israel do Antigo Testamento era a igreja em formação, em projeto.
Já era igreja, meu irmão. Aleluia! Era a igreja da previsão da chegada do Messias. Não é? E a igreja da nova aliança da graça é a igreja que já assistiu à chegada do Messias e que foi capacitada pelo Espírito Santo para testemunhar do poder de Deus até ao dia da ressurreição, até ao dia da vinda de Jesus e do arrebatamento, que é o dia do Senhor. Amém? Então, este aqui, sereis odiados, isto é os discípulos, não é os judeus, não diz que eles serão, sereis vós, meus discípulos, vós os cristãos, a igreja, será odiada todas as nações por causa do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, mas porquê é que muitos judeus são odiados? Os judeus são odiados por causa da sua etnia, por causa da sua cultura, da sua etnia, cultura, religião falsa baseada em tradições humanas, e são odiados principalmente por causa da sua terra, que é chamada Terra Santa. Toda a gente quer aquela terra, muitos chamam Palestina, mas não é Palestina. Amém? É Israel, a nação de Israel. Então porquê é que eles são odiados? Principalmente por causa da sua etnia, não é? Por causa da sua cultura, por causa da sua terra. E em menor escala por causa da sua religião, que já é uma religião falsa. Amém? Porque é baseada em tradição. E existe uma rama do judaísmo, muito forte também, que é baseada na Cabala. E a Cabala é a alta magia judaica, baseada em coisas ocultistas e de superstição, como numerologia. Tal como está escrito no livro de Zohar, coisas que são extra-bíblicas e antibíblicas. Meras adivinhações. Amém? Então, os judeus, a maioria, irá para o inferno. Esta é que é a realidade. Deus ama esse povo e a gente deve orar e evangelizar para que se salve. Mas a maioria atualmente irá para o inferno. Nasceu judeu, morre judeu sem aceitar a Cristo, vai para o inferno. Amém? O povo escolhido de Deus é os cristãos. No Novo Testamento não importa se tu nasceste em Israel ou fora de Israel. Se tu fazes parte de uma das 12 tribos, não é, de Israel, judaica ou não. Para Deus é igual. Importa é a fé em Cristo. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Até ao dia do arrebatamento, até ao dia do Senhor. Só estou aqui a explicar que a Yara usa algumas porções da Escritura no seu relato para enganar a traça, usando de uma forma distorcida e uma interpretação errada. Então, esta perseverança até ao fim é depois da grande tribulação. Porque Jesus disse, então vos hão de entregar a vocês, meus discípulos, a vocês que são os cristãos, a vós, igreja. Então vos hão de entregar para a tribulação. E só depois de tudo isto é que aquele que perseverar até ao fim, que é o dia do arrebatamento, será salvo. Bem claro, meu irmão. Primeiro a tribulação, depois a salvação. A salvação dessa tribulação, dessa mega tlipsis, grande tribulação, só acontece depois da própria tribulação, não é antes. Amém? Então, este relato aqui da Yara é um relato mentiroso. O anjo que ela viu é um anjo mentiroso, dizendo que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. É um anjo mentiroso. Continuando. E não passarão por guerras, por fome. E ali eu via muitos negando Jesus, eu via muitos morrendo sem Jesus. E aquela cena me doía. E ali o anjo falava assim: alguns ainda poderão se salvar, mas enfrentarão perseguições severas, serão testados de todas as formas. Aqueles que continuarem contra o Senhor, que aceitarem a marca da besta, irão sofrer as consequências. E todos já sabem qual é. Ou seja, aí está o problema destas revelações de internet. Eles misturam algumas verdades bíblicas com distorções, interpretações e visões que não vêm do Espírito Santo da verdade. Amém? Coisas enganadoras para te iludir. Continuando. O anticristo enganará muito. E o anjo falou assim para mim, então... Ela falou uma verdade. O anticristo enganará a muitos. Ok. Mas o próprio Jesus já falou.
Eu fico com a revelação de Jesus ou com a tua? Porque tu disseste que o anjo do Senhor te disse que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Que anjo do Senhor é esse? É do Senhor qual Senhor? Há muitos senhores. Há muitos que se dizem deuses e senhores. Resta saber qual é o Senhor, porque o Senhor Jesus não disse isso. O Senhor Jesus disse, então vos hão de entregar para a tribulação, para a telipsis. Agora é o momento. Corra para você subir antes da grande tribulação. Mais uma falácia. Agora é o momento. Corra para você subir antes da grande tribulação. Mais uma falácia. Mais uma falácia. Ela deveria correr é desta igreja, desta seita, e ser liberta desse espírito. Vamos orar para que ela seja liberta deste espírito de engano. Remenekei, é uma jovem. Rebanagasaya. Lama Shere, para ela ser liberta deste espírito. Para não enganar o povo. Aleluia, com falsas visões. Continuando. Pregue para suas famílias e amigos. Leiam a palavra do Senhor, pois na grande Preguem e leiam a palavra. Tudo bem, bons conselhos. Agora vamos ver o que é que ela vai concluir agora. Pois na grande tribulação será proibido ler a Bíblia. Será proibido adorar a Deus. Você terá... Ou seja, ela mistura verdades com mentiras. Não é que tu sejas arrebatado antes da grande tribulação. De facto, há um texto em Amós que diz que haverá fome e sede, não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vai escassear, porque muitos vão negar a fé. O próprio Jesus disse, não é? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então a maioria vai apostatar da fé. A maioria vai negar a fé nesses dias. Não é? O que é que diz aqui? Então vos hão de entregar para a tribulação, para a grande tribulação, e matar-vos-ão. Haverá matança. Haverá prisão. Haverá espancamento, que eu não posso ter outra palavra que é muito forte. E haverá execução de cristãos. Decapitação. Martirização. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É por causa do nome de Jesus, não é por causa do nome que tu és um judeu. E nesse tempo muitos serão escandalizados. E trair-se uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. A Bíblia diz que o pai entregará à morte o filho entregará à morte o pai. Está lá em Marcos capítulo 13. Num outro evangelho sinótico, num texto paralelo, para tu entenderes. Glória a Deus. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então vai haver a grande apostasia. Mas aquele que perseverar até ao fim, ou seja, permanecer inabalável até ao fim da sua fé, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Virá o quê? O dia do arrebatamento, o dia do Senhor. Amém? Continuando aqui a ouvir o relato da Yara, que é um relato de coisas realmente mirabolantes. Porque o diabo conhece a Bíblia de capa a capa. O diabo diz meia dúzia de verdades misturadas com mentiras para te iludir. Terá que escolher entre Deus ou o anticristo. Vamos, o anjo falou, vamos correr para os braços do Senhor. O Senhor não vai demorar para buscar a sua igreja. Não queiram ficar para a grande tribulação. Mais uma mentira. Claro que o Senhor não vai demorar. Há um texto lá em Pedisca. O Senhor não retarda a sua promessa, não demora na sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas quero que saibais de uma coisa, amados, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então, o tempo lá no céu não é como aqui na terra. Amém? Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não marcou data para arrebatar a igreja, mas Ele disse que esse dia e hora que ninguém sabe, do versículo 36 de Mateus 24, vem precedido de sinais, e os sinais ainda não se cumpriram. Se tu quiseres ser arrebatado antes da grande tribulação individualmente, tu vais ter que morrer antes. Deus vai ter que te levar antes para a glória. Caso contrário, o arrebatamento coletivo de santos em corpos de glória só ocorre imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Continuando. Não queiram sofrer a grande tribulação. O Senhor quer salvar. Dá a impressão que Jesus morreu na cruz não para te salvar, não para te livrar da condenação eterna, do inferno e do lago de fogo, mas morreu na cruz para te livrar da grande tribulação. Dá a impressão que as pessoas têm medo de passar por tribulação, mas não têm medo de negar a fé. Não têm medo de viver uma vida mundana. Amém? E não estão dispostos
a levar a cruz até ao fim. Evangelho sem cruz e salvação sem arrependimento não existem. São falsos evangelhos sendo pregados. Mas vamos continuar. Vai à igreja. O Senhor não quer que você sofra aqui na terra. Olha que uma mentira. O Senhor não quer que você sofra aqui na terra. Será que é isso que o Senhor não quer? O Senhor não quer que você sofra. Vamos já derrubar esse mito. O Senhor não quer que você sofra. Tá bom. Vamos aqui. Ela disse que o Senhor não quer que a gente sofra. João capítulo 16. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. É um aviso para que o cristão permaneça persevere na fidelidade e não se deixe escandalizar. Porque nesse tempo muitos escandalizam uns aos outros. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ou seja, das igrejas. Vem a mesma hora em qualquer que vos matar um cristão, cuidará de estar a fazer um serviço a Deus. Então, Ele não quer que tu passes por aflição, por perseguição. Né? Já vais ver se quer ou não quer. Ele está a dizer que é profético. Ele diz que vai acontecer, então é porque Ele quer. É da vontade de Deus que aconteça, porque tem que se cumprir o que foi profetizado. Amém? E isto vos farão, portanto, esta matança dos cristãos, então vos hão de entregar para a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Este texto é paralelo a Mateus 24. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu já vos tinha dito. Então, quando chegar a hora da matança, tu não vais dizer: mas a irmã Yara, do Ministério Shalom, disse que o anjo falou para ela, o anjo do Senhor, que a igreja ia ser arrebatada antes da grande tribulação, que nós não íamos passar por nada disso. Porque eu já vos tinha dito. Preferiste dar ouvidos a uma falsa profetisa? Jarabandaia. Lai sobrou temir no condor goste bésias. Aleluia. Eu já vos tinha dito. E não vos disse isto desde o princípio porque estava convosco. Quando chegar a hora da matança, Jesus vai-te lembrar: olha, nestes ouvidos, mas o meu pastor disse que nós não íamos passar por nada disso. Mas no meu ministério faz parte da declaração de fé, das assembleias, de Deus Amor, seja de qual for, não é? Que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós não vamos nem ver a cara do anticristo e não estaremos aqui na época da marca da besta. Está bom? Jesus vai dizer: eu já vos tinha dito, eu já vos tinha avisado. E olha o que é que diz aqui, mais adiante. Não é da vontade de Deus que nós passemos por tribulação, por aflição. Olha o que é que diz aqui. Tenho-vos dito isto é palavras de Yeshua, de Jesus, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Tribulação. Literalmente tribulação. Aflições ou tribulação é a mesma palavra. Telipsis. Tereis tribulação. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não disse que ias escapar, ias ter. Então é da vontade de Deus que tu tenhas. Se Jesus disse que tu ias ter, tu vais ter. Gostes ou não gostes, queiras ou não queiras, tu vais ter tribulação. Então, palavra mentirosa aqui esta revelação. O Senhor não quer que você passe pelo anticristo, que você tenha que negar ou aceitar, que você passe fome. Qual é que é o Senhor? O Senhor dos Anéis, não o Senhor Jesus. Estamos a falar as palavras de Jesus, que é a maior revelação. O povo, infelizmente, especialmente o povo brasileiro, mas também muito português, a maioria são supersticiosos. Creem mais em visões e sonhos, revelações e supostos arrebatamentos, viagens astrais fora do corpo, do que creem na palavra de Deus e na maior revelação que é a Bíblia. Negam as palavras de Jesus Cristo. Negam o testemunho de Jesus, que é o Espírito da profecia, a verdadeira profecia e a revelação. Vamos a isto. O Senhor quer salvar você e sua casa. Então corra. O Senhor quer salvar, sim. Mas não é salvar da tribulação, porque toda a gente vai passar pela tribulação. Toda a gente vai passar pela tribulação. Amém? Todos. Não vai haver escapatória. Amém? Não vai haver escapatória. Qual é a maior prova disso? Vamos aqui para uma palavra de Daniel, capítulo 12. Amém? Chega de pataquada nesta internet. Cada dia uma nova visão, uma nova revelação. Vão tomar vergonha na cara. Vão lavar louça, vão cozer meias, vão trabalhar. Deixem de ser vagabundos e vagabundas. Ventres
preguiçosos, gente ociosa. Vão trabalhar. Daniel capítulo 12 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. É a grande tribulação. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas antes daquele tempo livrar-se ao teu povo. Quando é que é o livramento do povo de Deus? É antes da grande tribulação? Não. Diz assim, mas naquele tempo é em meio a dias de grande tribulação. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo. Todo aquilo for achado escrito no livro. Achado escrito no livro. Qual é o livro? É o livro do judeu? É o livro da nação de Israel? Não, é o livro da vida. Porque para Deus não há judeu nem gentil. Aleluia. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então é o livro da vida, dos salvos. Então é em dias de perseguição que vai haver o livramento, não é em dias de calmaria. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Arabandarabastéria. Está bem claro, meu irmão. Bem claro. Continuando aqui a ouvir isto. Os braços de Jesus. Ainda dá tempo. O Senhor está à porta. A igreja será... O Senhor está à porta. Conversa para boi dormir. Se o Senhor está à porta, seria algo iminente, o arrebatamento. Era algo que está prestes a acontecer e podia acontecer a qualquer momento e neste preciso segundo em que estou a pregar para vocês. O que é uma mentira. Amém? Vamos lá ver essa história de à porta. Quando é que está à porta? Amém? Olha aí, vamos aqui. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Mas o que esperar de uma seguidora certamente do Júlio César também e do Kenzo? É complicado. Aqui uma palavra idêntica. Amém? Olha aí. Olha o que é que ele diz. Assim também vós, quando virdes suceder estas coisas, sabei que ele está perto e às portas. Quando é que vai estar às portas? Amém? Diz aqui. Olha o que é que diz aqui. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, daquela telipsis, daquela tribulação, não diz que é antes, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Aqui remete na abertura do 6º selo do Apocalipse, em cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 31. E as estrelas caíram do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Então a vinda dele para arrebatar a igreja é visível, não é invisível. Não é um arrebatamento secreto. E ele enviará os seus anjos. E não é iminente porque é depois da tribulação. Então a tribulação tem que vir primeiro. Há sinais que têm que se cumprir primeiro. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. A palavra escolhido vem do grego eclectos, não é? Que surge 18 vezes como se referindo a cristãos. Por 3 vezes se referindo a Jesus Cristo, o escolhido de Deus, e por uma vez a falar dos anjos escolhidos ou eleitos de Deus. E 0 vezes se refere a israelitas, então a igreja. Então ajuntará os seus escolhidos, que são os cristãos, a igreja. Desde os 4 ventos, esta expressão representa toda a superfície terrestre, toda esta grande planície que é a terra plana, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Então, o que é isto? Isto é o arrebatamento, porque estes escolhidos saem desde os 4 ventos, desde todos os 4 cantos da terra até à extremidade do céu. É desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. É o arrebatamento da igreja. Só que muita gente não aceita porque ele só acontece imediatamente depois da tribulação. Aprendem depois a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna terra e brota folha, sabeis que está próximo o verão. Então, quando na primavera o ramo da figueira, não somente da figueira, mas de olhar para a figueira para a figueira e para todas as árvores. Está lá em Lucas 21. Amém? Então aqui não tem nada a ver com a nação de Israel. É apenas uma comparação de um facto que acontece não só à figueira, mas a todas as árvores, à maioria das árvores. Na primavera o seu ramo se torna terra e brota folhas.
logo a seguir vem o verão. Então já estamos na primavera, logo a seguir vem o verão. Assim também vós, quando sucederem todas estas coisas, sabei que Ele está próximo e às portas, está perto e às portas. Então esta expressão, Jesus está às portas, não. Ele só vai estar às portas ou à porta, só vai ficar iminente a sua vinda para o arrebatamento. O arrebatamento da igreja só será iminente, só estará à porta de Jesus quando se cumprirem todas estas coisas. E não se cumpriram ainda, então é mentira. Arrebatado e queira estar no meio. Queira que a sua família esteja no meio. Amém. E eu falei, amém. E ele falou, agora você vai, Senhor, eu vou te levar até o céu. E ali... Agora vai para o céu. Primeiro foi ao mundo espiritual, né, para ver visões do futuro, agora vai ao céu. Então ela é a nova apóstola Joana. Não é? A pastora Nadir diz que tudo o que há masculino há feminino, não é? Então existe o arcanjo Miguel e existe a arcanja Micaela. Existe o anjo Gabriel e a anja Gabriela. Então está igual à pastora Nadir. Este povo aqui anda tendo muitas visões. Aí. Este povo anda a ter visões até demais. Não é? Eu vou ter que comprar uma enxada, não é? E uma pá e um carrinho de mão para eles irem para as obras trabalhar. Ao menos se trabalharem 8 horas por dia, não têm tempo para ficar nas redes sociais a dizer asneiras. Mas vamos continuar. O Senhor vai te purificar. E aí ele me levou até o céu, me levou na sala de purificação e ali ele me purificou. Nunca mais pense em desistir. Nunca mais pense em abandonar o Senhor. Persevere, persevere. E essa foi a minha experiência. Agora não vou meter aqui a palavra dos apóstolos. Mas para que a palavra dos apóstolos? Se isto veio de Deus, não é? Supostamente foi o anjo do Senhor, ela já contou. Cada um depois faz prova com Deus. Pede discernimento ou não. É ou não é? Agora tem que ter uma palavra dos apóstolos para apoiar. Tem que ter apoio humano, porque isto não tem apoio nenhum divino. Divino é Deus. E Jesus é Deus e Jesus não falou nada disto. Então é só para tu entenderes como este povo está sendo enganado. Amém? Continuando aqui. Em Mateus 24. Amém? Diz aqui, isto é o ponto de virada. Quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, quando o anticristo se sentar no lugar santo do templo e se declarar a si mesmo Deus e começar a perseguir a igreja, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Pastor, mas aqui fala de Judeia. Então isto é a grande tribulação, é a grande tribulação dos judeus, é a grande tribulação de Israel. Não, a grande tribulação é para todas as nações. É algo mundial. Algo vai acontecer em toda a terra plana. Amém? Em toda a terra plana vai acontecer. Toda a planície terrestre. Toda a superfície plana da terra. Então, mas porquê é que fala Judeia? Porque precisamente a grande tribulação não começa em Brasília. Não começa em São Paulo, no Rio de Janeiro. Não começa no Ceará. Não começa em Londrina. Não começa, aleluia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não é? Em Goiás. Não é? Em nenhum estado do Brasil, nem começa em Lisboa, no Porto, em Setúbal, em Braga, em nenhuma cidade de Portugal, não começa em Luanda, em Angola, não começa em Maputo, em Moçambique, não começa, não é, em Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, não começa no Japão, na China, não começa na Rússia. A grande tribulação começa precisamente na cidade de Jerusalém, na região que antigamente era chamada de Judeia, que é a parte sul, da nação de Israel, e precisamente no país chamado Israel, independente chamado Israel, mas depois expande pelos 4 ventos. Da mesma forma, quando há um terremoto, como o terremoto de 1755, o epicentro onde ele inicialmente se gerou foi no mar, a muitos quilómetros, não sei a quantas milhas da costa se formou. O terremoto de 1755, mas ele atingiu a costa portuguesa e destruiu por completo a cidade de Lisboa. Da mesma forma, a Grande Tribulação, esse terremoto chamado Grande Tribulação, começa o seu epicentro na Judeia, mas expande sobre os 4 ventos da terra. Olha aí,
Só por falar, o terremoto de 1755. Onde foi o epicentro do terremoto de 1755 e que regiões e países alcançou com as suas ondas? O epicentro do terremoto de 1º de novembro de 1755 localizou-se no Oceano Atlântico, aproximadamente a 200 ou 300 km a sudoeste do Cabo de São Vicente. Então isto ainda foi longe de Portugal. Foi para aí a 300 km. Da mesma forma, a grande tribulação, ela vai começar na Judeia, mas ela vai alcançar todos os países, até Portugal, até o Brasil. Havia aí um que era o Moabel Pereira, pastor Moabel Pereira, um assembleiano divorcista, né? Gloriou-se ser o primeiro pastor da Assembleia a realizar um divórcio ou um segundo casamento no Brasil. É uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Um pastor divorcista, pasme-se, assembleiano. Ele dizia que a grande tribulação não vai chegar ao Brasil. Veja que insano esse ensino de demónios. A localização exata mais aceita pelos especialistas situa-se na região do Banco de Gorinhos. Eu não vou estar a ver as coordenadas agora. 36 graus norte, 11 graus oeste. Não vou estar a ver. Amém? Não vou estar a ver porque é complicado. As ondas sísmicas e o tsunami subsequente alcançaram diversas regiões e países. Então não foi só... Fala-se muito que é o terremoto de Lisboa. Para já não começou em Lisboa. Da mesma forma, a grande tribulação vai alcançar o Brasil? Vai, mas ela não vai começar no Brasil, vai começar em Israel. Amém? As ondas sísmicas e o tsunami subsequente alcançaram diversas regiões e países. Portugal, a destruição foi massiva. Em Lisboa, no Algarve e em Setúbal. Ok. Espanha, cidades como Elva e Cádiz sofreram danos graves devido ao tsunami. O tremor foi sentido em quase toda a Península Ibérica. Marrocos, o sismo causou grande destruição e milhares de vítimas em cidades costeiras como Safi, Agadir e Casablanca. Agora, até países distantes sentiram, não tão intensamente, mas sentiram. Porque quanto mais perto é do epicentro, mais brutalidade há. O Reino Unido e a Europa do Norte, o abalo foi sentido em locais tão distantes como a Escócia e a Escandinávia, onde provocou oscilações de águas inferiores, seixas. Américas, o tsunami atravessou o Atlântico e atingiu as Caraíbas e o litoral do Brasil, com relatos documentados em estados como Paraíba, Pernambuco e Bahia. Açores e Madeira, ambos os arquipélagos portugueses foram atingidos por ondas de grande dimensão. Pronto. Só para tu entenderes, estou a dar este exemplo do terremoto de 1755. Também cognominado terremoto de Lisboa. Na realidade, não foi em Lisboa que começou, mas Lisboa foi das cidades mais afetadas. Amém? Para tu entenderes. Da mesma forma, este grande terremoto, né? Este grande tsunami, grande terremoto chamado Grande Tribulação, começa na Judeia, mas ele vai alcançar todas as nações. Continuando. Glória a Deus. E quem estiver no telhado não deixe de tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, porque não vai dar tempo. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isto é lógico. Uma mulher que não está grávida, nem tem uma criança de colo, vai poder correr mais livremente, mais facilmente. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que é que Deus nos revela nesta palavra? Porque é assim, no dia em que o anticristo se manifestar e começar a perseguição, poderá não ser o dia em que a pessoa vai fugir. Porque não teve tempo, está-se preparando e vê a melhor maneira. Então no dia que a pessoa vai fugir, se esse tempo for no inverno ou no sábado, dependendo da região, da nação, né? Se for no inverno, porque aqui ele começa na Judeia, também lá no inverno é frio, é mais difícil de fugir, e no sábado mais difícil ainda é, porque no sábado tu não vais poder pegar no teu dinheiro, não é? E comprar uma passagem ou chamares um táxi ou um Uber para te levar até aos montes de Golã, não é? A região de Bazé, ou até ao Monte Hermon, à base, para subir lá e te esconder lá nos montes.
Xarabandalabastéria. Ninguém te vai dar boleia. Ninguém te vai vender nada. Porque no sábado, em Israel, não é? Os judeus não fazem nada. Descansam, repousam, dedicam o dia para Deus. Ninguém te vai vender, ninguém te vai ajudar. Ninguém te vai vender um kit de sobrevivência, tendas para habitares em tendas, uma faca de mato, uma carabina para caçares, ou um arco e flecha, uma espada para defenderes dos animais ferozes. Canta lá uma cana de pesca. Ou sementes para semeares e viveres do mato, colheres e plantares. Ninguém te vai ajudar no jarabá, canta lá, nem víveres, nem mantimentos, nem comida enlatada, nem roupas. Xarabaia. Vai ser mais difícil, porque haverá então uma grande tribulação, megatlipsis, grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco cada vez. Já vemos que é mundial, conforme Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, desde que houve nação. E se aqueles dias, não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Não diz estes dias, os dias já estão sendo abreviados. Quem é o anormal que te diz que os dias atuais já estão sendo abreviados? Essa pessoa não deve ser normal da cabeça. Aqueles falam dos dias que vão vir no futuro, que ainda não vieram. Não vieram no passado e não vêm no presente, é no futuro. São os dias da grande tribulação. A palavra abreviado vem do grego kolubu, literalmente amputados. Nenhuma carne salvaria, não havia nenhum cristão vivo para o dia do arrebatamento. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqueles que Deus escolheu para estarem vivos até o dia do arrebatamento. Porque se a grande tribulação durasse 1260 dias, todos os cristãos seriam martirizados, massacrados, e não haveria ninguém vivo para o dia do arrebatamento. Mas por causa dos escolhidos, os dias serão amputados. Deus vai amputar ou mutilar, vem do grego kolubu. Deus vai amputar ou mutilar a segunda metade da 70ª semana de Daniel? Não. Deus vai amputar ou mutilar, aleluia, Rebanagasaya, Rebalabacantarabashaya, os 42 meses do governo do Anticristo? Não. Repalabasaya, Oriamanai, Deus vai amputar os dias da grande tribulação, Jaramanalabaia, que se durasse 1260 dias, que é a segunda metade inteira da 70ª semana de Daniel, nenhum cristão estaria vivo até aquele dia, mas todos morreriam. Reibai, porque é carne, não é almas, é corpo. A carne nem sempre é natureza pecaminosa. A carne aqui se refere ao corpo físico. Vida. Nenhuma vida se salvaria. Todos morreriam. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Bem claro esta palavra, muito linda, muito bonita. Agora vamos aqui ver aqui um quadro. Aleluia. Arabandova, Ramanagai, Perrou, Katare, Manevi, Yakatorosh. Aleluia. Amém? Porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco cada vez. Se aqueles dias não fossem amputados, literalmente amputados, entesourados, cortados, nenhuma carne salvaria. Então dá aqui o símbolozinho da tesoura. Eles vão ser amputados pela vinda de Jesus e pelo arrebatamento. Os dias da grande perseguição das duas bestas apocalípticas, do anticristo e do falso profeta, contra a igreja. Amém? Então a segunda metade da 70ª semana de Daniel, que é uma semana de 7 anos, dura 3 anos e meio. O governo do anticristo dura ao mesmo tempo 42 meses. Aleluia, quem queria diga glória. Porém, a grande tribulação será amputada. Algures na segunda metade é amputada. Ninguém sabe o dia e a hora. Sabemos é que esse dia e a hora vem precedido de sinais, de vários sinais. E o último sinal é o sinal no Sol e na Lua, que ainda não aconteceram. Quando houver esse sinal no Sol e na Lua, sabemos que ele estará perto e às portas, estará iminente. Mas ao presente, essa doutrina da iminência é uma heresia de perdição. Então estou aqui a explicar. Amém? Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não os dê crédito. Se te disserem que Jesus me revelou, Jesus disse para mim que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que os cristãos não passarão pela grande tribulação, os fiéis, os santos, os justos, os verdadeiros, os da sã doutrina. Mentira. Amém? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, milagres, maravilhas, que se possível for enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disseres que ele está no deserto, não saiais. Que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, então, repara aí. Imagina que estamos de noite. Tu vais entender porque é que é de noite. Amém? Tu vais entender depois porque é que é de noite. Imagina que está tudo às escuras.
quando um relâmpago, tu vês no céu que sai do Oriente, ele vai se mostrar do Ocidente, ele brilha. Porque aqui mostra, vem do grego faina, brilha, cintila, faísca e resplandece. É o significado da palavra faino, grega, do grego koine. Brilha, cintila, faísca e resplandece. É algo glorioso, bem visível. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Isto é uma parábola, uma símbolo, uma comparação. Quando morre um animal, as águias se juntam para comer o animal. Não somente as águias, mas também os animais necrófagos. Geralmente as águias caçam os seus próprios animais para os comerem. Matam-nos e depois comem. Mas imaginando que morreu um animal no campo, os abutres, os condores, os urubus, não é? Esses animais necrófagos, as hienas, se ajuntam para comer o cadáver. Da mesma forma, quando Jesus, que morreu por nós, vier nas nuvens do céu, nós seremos ajuntados a Ele. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? E logo depois, quando é que está o arrebatamento? E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus filhos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus, o arrebatamento da igreja, depois da tribulação. Amém? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. O que é uma parábola? Uma comparação da figueira. Não é da nação de Israel, é da figueira. Porquê? Porque se fosse a nação de Israel, não é? Isto daria uma grande contradição. Porque em Lucas 21 diz: olhai para a figueira e para todas as árvores. Aleluia! Que é um texto paralelo, é um texto sinótico, é um evangelho sinótico é este. Então, quantas árvores existem no mundo? Mais de 150 mil. Quantas nações existem? Se calhar não existem nem 200. Então, isto não se poderia referir a nações, são literalmente árvores. Quando estas árvores, na primavera, os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, logo a seguir a gente sabe que o verão está prestes a iniciar-se. Da mesma forma, ou igualmente, ou semelhantemente, quando diz todas estas coisas, saber que ele está próximo e às portas. Então, a doutrina da iminência no presente é uma mentira, é uma falácia, é uma heresia. Mas a iminência no futuro será uma realidade. Eu creio na doutrina da iminência no futuro, mas no presente é mentira, é heresia. Só com todos estes sinais estiverem cumpridos é que ele estará próximo e às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Qual é esta geração? É os descendentes de Jesus. Amém? Descendentes espirituais. Filhos de Abraão pela fé. Geração a descendência. É o cristão. Então não vai deixar de haver cristãos sem que tudo isto aconteça. E a última geração de cristãos vai ver todas estas coisas. Jarabagandaia. Labai, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Quem querer diga glória. Só até aqui, meus amados. Então, hoje refutamos aqui estas falácias, né, da irmã Yara. Ela viu o arrebatamento antes da grande tribulação. Viu? Ela viu o arrebatamento antes da grande tribulação. Né? Visão falsa. Visão falsa. Ainda diz o Senhor, o anjo do Senhor me disse que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não foi o anjo do Senhor coisa nenhuma. Amém? Então cuidado aí com as mentiras na internet. Está cheio de mentiras. Vamos aqui só para 2 textos para concluir. Jeremias 14:14. E disse-me Adonai, o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 23. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam de fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, ou seja, pelas suas revelações, visões, profecias, arrebatamentos ao céu da boca do tigre e ao inferno de Dante, que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta tem o sonho, conta o sonho. E quem tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. O que tem é palha com o trigo, diz o Senhor. É parecido, a palha, o joio e o trigo, é parecido, mas só um dá para comer.
Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a apanha. Então, Adonai, El Shaddai, Elohim, compara a sua palavra com o fogo. A Bíblia diz em Hebreus 12:29, ora, a minha palavra é um fogo consumidor. E aqui um martelo que esmiuça a apanha. Ou seja, o martelo vai quebrar a pedra. Eu trabalho com isso. Eu tenho estado a colocar pedras, não é? Para revestir um muro. Glória a Deus. Não é o meu trabalho, mas eu tenho feito esse trabalho. É um trabalho que eu faço extra ao meu trabalho. Não é? E tenho estado a colocar pedras de revestimento num muro. Pedras de mármore, de granito. E às vezes eu tenho que porque são restos de pedra e aquilo tem que estar tudo na mesma medida. Eu tenho que as quebrar. E vou quebrando essas pedras. Os irmãos entendem? E vou quebrando, não é? Com a marreta, com o martelo. Então o martelo, ele quebra a pedra, não importa a dureza. O martelo quebra a pedra. Então a palavra é comparada a um martelo. Se o teu coração é de pedra, Deus vai arrancar esse coração de pedra, vai quebrá-lo e vai colocar um coração de carne e vai escrever a sua lei no teu entendimento para que tu te convertas e sejas sarado. Ele dar-te-á um novo coração e colocará dentro de ti o seu espírito, que te vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras de cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz Adonai, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse, o Senhor me disse, Jesus me disse, o Espírito Santo me revelou, o anjo do Senhor me disse que a igreja será arrematada antes da grande tribulação. Tudo mentira. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, aleluia, não lhes dei ordem, e não trouxeram proveito a algum este povo, diz o Senhor. Amém? Só até aqui. Amém? Depois diz assim, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Só até aqui. Então, meu irmão, o tema é muito forte. A pergunta que ficou é, ela viu o arrebatamento antes da tribulação? Obviamente que não. Então, isto é uma estreia de despertamento para a igreja. Amém? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Tu que não aceitaste a Jesus, saibas que Jesus morreu na cruz para te salvar. E tu que estás desviado ou desviada, reconcilia, volta à casa do Pai, volta à comunhão. Jesus te ama e quer te salvar.